Bom, enquanto o discurso de radicalização aí dos petistas não causa nenhuma reação institucional no judiciário, e também parece que nem a oposição fez muito barulho a respeito, o mesmo tratamento não ocorre quando a polêmica envolve oposicionistas. O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 10 dias para a Polícia Federal colher o depoimento de Flávio Bolsonaro naquela investigação de suposto crime de calúnia contra o presidente Lula. Quem se queixou da ofensa foi uma deputada do PT por Minas Gerais, a Dandara Tonantzin. E a reação aí ocorreu em cadeia. A deputada acionou o Ministério da Justiça, que acionou a Polícia Federal, que representou no Supremo, que obteve parecer favorável da PGR e daí mandou abrir o inquérito. Toda essa estrutura mobilizada por causa dessa postagem aqui que a gente vai relembrar do Flávio no dia em que Nicolás Maduro foi preso por um comando americano em Caracas. Veja o que ele escreveu. Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo, : tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas. Bom, aí eu queria saber, né, se algum estudioso do direito aí entre os colegas pode, por gentileza, esclarecer onde é que houve crime contra a honra de Lula na manifestação de um senador da República, e ele colocou ali Foro de São Paulo, : e aí imputou uma série de suspeitas para o Foro de São Paulo, mas disse antes que o Lula seria delatado. Isso se encaixa como calúnia, Fred? Claramente não, Tosi. Isso se encaixa em mais uma tentativa de perseguir um político brasileiro em função de uma opinião política emitida e que desagrada seja ao PT, seja aos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Se a gente for analisar a essência dessa mensagem, como você bem lembrou, Tosi, trata-se de uma crítica ao Foro de São Paulo, na organização fundada pelo PT, pelo Lula, pelo Fidel Castro, em 1990 na cidade de São Paulo, né, justamente um projeto de expansão continental da esquerda latino-americana, no contexto em que a desintegração da União Soviética, a desintegração do comunismo no leste europeu, e justamente o lema do Foro de São Paulo era: recuperaríamos na América Latina o que perdemos no leste europeu. E, para além disso, com uma foto do Nicolás Maduro, que foi preso justamente, né, em função capturado, em função de acusações formuladas pelo Ministério Público americano, pelo Departamento de Justiça, de que ele, Nicolás Maduro, era líder de uma organização criminosa, denominada o Cartel de los Soles, tinha participação nessa organização e que se confundia essa organização com a estrutura estatal venezuelana. E justamente por isso ele foi acusado pela prática do crime de conspiração para promoção de tráfico de drogas e está respondendo a um processo, né, no distrito de Manhattan, nos Estados Unidos. E o que o senador Flávio Bolsonaro faz ao pronunciar essa mensagem, fazer essa publicação no X, nada mais é do que lembrar dessas relações históricas entre PT, Lula, Nicolás Maduro, tanto assim que o próprio Hugo Chávez, em 2005, dá um discurso muito famoso falando que não fosse o Foro de São Paulo, ele, Hugo Chávez, não teria voltado ao poder em 2002, quando houve ali uma tentativa de sublevação militar contra o governo do Hugo Chávez, justamente a partir da constatação de que ele estava destruindo as instituições democráticas na Venezuela e de que, se nada fosse feito, seria tarde e o país seria destruído tal qual foi efetivamente destruído, né, com a construção de um regime autocrático pelo Hugo Chávez, que depois foi sucedido pelo Nicolás Maduro. E o que faz agora a Procuradoria-Geral da República, em conjunto com o ministro Alexandre de Moraes, tentar imputar a prática do crime de calúnia ao Flávio Bolsonaro. O que é um crime de calúnia? Ele é um crime contra a honra, né, quando você tem atribuição de um fato definido como crime contra um indivíduo. Só que há toda uma construção doutrinária e jurisprudência em relação ao conceito de calúnia e a verificação das condições para que o crime seja efetivamente praticado. Quando você está falando do crime de calúnia, não basta você, por exemplo, fazer uma crítica tal qual foi formulada pelo Flávio Bolsonaro, sem que haja atribuição de um fato específico para configurar o crime. É diferente dele dizer ali, e ele arrolava situações envolvendo o Foro de São Paulo, seria o crime de calúnia se ele falasse: olha, o Lula traficou drogas no ano de 1990 na cidade tal. Aí estaria diante da imputação de um fato determinado. Quando muito, você estaria
diante da hipótese do crime de injúria, que é quando você ofende a honra, né, ou o decoro de alguém, e aí você tem a prática do crime de injúria. Crime de calúnia é a imputação de um fato definido como crime. O crime de difamação, de um fato falso à honra, a imputação de um fato falso à honra de um terceiro. E mesmo, e aqui nós temos que lembrar, uma farta jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, e Tosi, nós tivemos oportunidade de discutir isso aqui quando o Supremo julgou constitucional uma causa de aumento de pena envolvendo os crimes contra a honra de autoridades públicas, que na essência da democracia, dos estados democráticos, os agentes públicos têm uma proteção à honra diminuída face aos cidadãos privados. Então, a crítica formulada contra o agente público, e é uma jurisprudência citada inclusive pela Suprema Corte Brasileira, no caso New Yorker versus Sullivan, em que a Suprema Corte dos Estados Unidos deixou muito claro, falou, olha, quando estamos diante de críticas formuladas contra autoridades públicas, a honra das autoridades públicas tem um âmbito de proteção diminuído face àquela honra do cidadão, né, na sua vida privada. E é o típico caso. Estamos falando da autoridade que ocupa o posto mais alto na cadeia do Poder Executivo brasileiro, no caso do Lula, e que, portanto, né, ele, ao ser alvo de críticas, de falas, né, ácidas por qualquer cidadão brasileiro, e ainda mais por um senador da República, que, para além de tudo, um senador goza da imunidade material. Ele é protegido por quaisquer palavras, opiniões e votos. Está lá no artigo 53 da Constituição. Então, são tantos os elementos que mostram que o senador Flávio Bolsonaro está se valendo da sua imunidade material para formular uma crítica contra o mais alto mandatário do Brasil, dentro de um contexto de existência do Foro de São Paulo e da prisão do Nicolás Maduro, que seria uma situação de arquivamento da representação da deputada, seja pelo Ministério da Justiça, que depois faz a representação à Procuradoria-Geral da República, depois pelo Paulo Gonet, e, não sendo pelo Paulo Gonet, pelo ministro Alexandre de Moraes. Só que nós sabemos que, infelizmente, hoje, há esse consórcio espúrio, especialmente entre, né, PGR, STF e o próprio governo, o Poder Executivo, e esse processo é reflexo, né, desse estado policialesco que se estabeleceu no Brasil e que atinge agora o principal candidato da oposição das eleições presidenciais de 2026, mostrando, né, a erosão do Estado de Direito e o avanço contra a liberdade de expressão na sua missão principal, que é justamente ser um instrumento dos cidadãos para participarem da vida política e fazendo isso a partir das críticas formuladas contra autoridades públicas, e quem dirá ainda mais no caso de um senador da República. Você fez menção aí, Fred, a essa situação dos Estados Unidos, né, em que, por ser a autoridade, por ser alguém investido no serviço público, lá essas pessoas precisam tolerar ainda mais as críticas, porque estão numa posição de serem mais criticadas, é natural que assim seja numa democracia. Mas aqui no Brasil, né, Vargas, no ano passado o STF teve um entendimento contrário e foi aprovado até pelo Congresso um projeto de lei que aumenta em 1/3 a pena se você for condenado por crime contra a honra e for contra uma autoridade. Como quem diz assim, critica o teu vizinho, critica o teu amigo, critica o teu inimigo, quem quiser que seja, nas tuas relações. Mas se for uma autoridade, cuidado, alto lá, porque você, além de poder ser penalizado, terá a pena aumentada em 1/3, exatamente o contrário do espírito americano e do espírito que eu imagino que deva prevalecer na maioria das democracias, Vargas. É o velho, você sabe com quem está falando, atualizado para a situação atual, né? Como assim você ousou falar mal da honra, da dignidade de um grande líder que representa a nação, que cumpre uma tarefa pública? Então o Estado é colocado nesse bastião para ser protegido e preservado contra as próprias palavras das pessoas comuns. Olha o que nós estamos fazendo e organizando no Brasil. Deputado, queria começar perguntando para o senhor exatamente isso que eu estava falando aqui, a minha introdução. Tem toda a questão do Master envolvendo Jacques Wagner. Na última pesquisa, na semana passada, nós percebemos que Rui Costa tem uma votação muito expressiva. Aí depois, seguido por Jacques Wagner, também com uma votação muito expressiva. E aí em terceiro aparece ali o candidato da direita, que é João Roma. Queria saber do senhor, mesmo com todos esses escândalos, a Bahia ainda 70%, 80% não larga o PT, deputado? Perfeito, meu amigo. Infelizmente, na nossa última eleição,
à presidência da República em 2022, dos 417 municípios baianos, apenas 2 municípios, Luiz Eduardo Magalhães e mais outro município chamado Buerarima, Bolsonaro teve mais votos do que Lula. Ou seja, em 415 municípios, num estado com quase 14 milhões de habitantes, deu mais votos a Lula do que a Bolsonaro. Especificamente, foram 6 milhões de votos somente para o descondenado Lula. E mesmo com todos esses números que a Bahia ostenta de forma negativa para todo o país e para o mundo, infelizmente Lula continua tendo aqui um grande índice de aceitação. Apesar dos números, eu vou citar aqui, além do que você acabou de pontuar aí, sobre esses possíveis escândalos envolvendo os principais nomes do PT aqui no estado, nós temos um estado que hoje tem aí o número de mais de 110 mil assassinatos nesses quase 20 anos de gestão do PT aqui no estado. Vou repetir, 110 mil assassinatos, números oficiais da SSP Bahia, que obviamente não são amplamente difundidos através das suas redes oficiais e de seus canais, obviamente parceiros, mas são 110 mil assassinatos. Eu recebi um relatório no mês passado do Ministério da Saúde, apontando que a Bahia, nesses quase 20 anos, nós tivemos aí mais de 39 mil pessoas baleadas, que foram atendidas pela rede SUS, custo desse total de baleados, mais de 69 milhões de reais. Portanto, a Bahia, além de liderar esses índices negativos na violência nos últimos 10 anos, é o estado mais violento do Brasil, o estado que proporcionalmente apresenta o maior número de tiroteios no Brasil, superando o Rio de Janeiro, superando outros estados e outras regiões com igual potencial relacionado ao crime. Mas não é só na segurança pública que a Bahia vai mal das pernas. Se você pegar aí os índices relacionados à educação, a Bahia hoje é um dos estados que lidera, por exemplo, os números de analfabetismo. É o estado que também lidera o índice de evasão escolar. É um dos estados que também lidera os índices relacionados a jovens que não chegam até as universidades. É o estado que lidera também os índices negativos, quando você analisa aí o IDEB nas principais escolas estaduais. Enfim, a Bahia também lidera negativamente na questão de desemprego. É um dos estados que possui o maior número de desempregados do país. É o estado que também lidera o número de pessoas que saem do estado buscando oportunidade em outros estados e até outros países. Ou seja, a migração de baianos para outros estados tem aumentado e muito nesses últimos 20 anos. É o estado que metade da população, segundo o IBGE, não possui saneamento básico e que possui também a maior quantidade de pessoas que vivem na extrema pobreza. Ou seja, esses são alguns números, eu poderia trazer aqui outros tantos, que demonstram que a Bahia, de fato, é um exemplo que não pode, não deve ser seguido pelos demais estados brasileiros, e daí a importância desta eleição de 2026, porque nós não podemos permitir que o exemplo negativo da Bahia ela possa repercutir, ela possa se estender para os outros estados brasileiros. É um retrato, a Bahia, daquilo que o PT tem de mais ruim. Margaret Thatcher dizia que por onde o comunismo passa, nem grama cresce. Então a Bahia é o exemplo, é o reflexo de como um Estado governado pela esquerda, que tem o ideal ideológico e comunista, pode prejudicar todo um país. Mas respondendo a sua pergunta, mesmo diante desses números negativos, Lula continua muito forte aqui por tudo isso que eu acabei de falar. A Bahia possui um baixo índice de escolaridade, ela não tem um entendimento pleno, não tem consciência política, ela não consegue associar que todas essas mazelas que nós vivemos, ela é provocada, sim, não por acidente, mas por uma causa objetiva. Ela é método, ela tem um objetivo, realmente, deixar as pessoas dependentes cada vez mais do Estado. O Estado da Bahia, por exemplo, eu esqueci de citar, é um dos estados que mais possui Bolsa Família do que pessoas com carteira assinada. E aqui o Estado da Bahia comemora anualmente cada vez mais pessoas recebendo benefícios do Bolsa Família. Ou seja, a direita aqui na Bahia,
ela vai ter um trabalho muito maior se comparado aí aos outros estados brasileiros, porque ela está se deparando com uma consciência coletiva deturpada, fragmentada, em um estado que investe muito em propaganda. Eu não digo publicidade, propaganda. Se você pegar aqui os números do governo do estado, do que ele investe, por exemplo, em propaganda, em publicidade, como eles falam aqui, chega na casa dos bilhões de reais. Se você comparar estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que possuem um PIB muito maior do que a Bahia, proporcionalmente, aqui se gasta muito mais em propaganda, justamente para tentar mascarar, tentar esconder todas essas mazelas da população baiana. Então, por isso que, infelizmente, a Bahia ela continua tendo um índice muito favorável para o descondenado e os seus representantes. Muito bem, deputado, um bom dia. Aqui Guilherme Oliveira, sempre um prazer falar com o senhor. Deputado, o senhor citou várias mazelas, infelizmente, que temos no estado da Bahia, construídas ali pelo Partido dos Trabalhadores. Uma delas também muito forte, infelizmente também, são as invasões de terras ali produzidas pelo MST, que é parceiro do governo Lula, sempre foi. Eu queria saber do senhor como é que está essa situação das invasões de terra na Bahia, especialmente ali no sul da Bahia, que tinha uma movimentação muito grande nos últimos tempos, deputado. Olha, a Bahia somente neste ano já registrou oficialmente mais de 70 invasões a propriedades rurais. Mais de 70 invasões. Ela segue também liderando, infelizmente, esse índice de invasões a propriedades rurais. Nos últimos 5 anos, a Bahia despontou como líder nacional nessas invasões. Inclusive, eu estive presente como membro da CPI que tratou de investigar, de apurar todas essas invasões que ocorrem não somente na Bahia, mas em todo o Brasil, liderada e fomentada pelo Partido dos Trabalhadores e partidos parceiros de esquerda no país inteiro. Infelizmente, nós temos aqui uma realidade muito brutal, principalmente para produtores rurais, porque veem no estado da Bahia não um parceiro, não um estado que deveria estar ali trabalhando para garantir a lei e a ordem. Pelo contrário, o estado da Bahia vem se utilizando da estrutura de estado e do estado para permitir que essas invasões continuem acontecendo. E o mais grave, eu já denunciei aqui na Assembleia Legislativa aqui do estado, que parte dessas invasões, quando são alvo de investigação por delegados da Polícia Civil, eles têm tido muita dificuldade. Inclusive, há relatos de perseguições contra delegados da Polícia Civil que, diante do seu ofício, de identificando possível materialidade, possível crime e oferecendo essas informações ao Ministério Público, os delegados estão sendo afastados do cargo, estão sendo transferidos daquela delegacia porque mexeu com algum integrante do MST, que obviamente tem relações institucionais e políticas com deputados federais aqui da Bahia, que são ligados ao movimento do Sem Terra. Então, existe realmente, sim, um verdadeiro aparelhamento do Estado para permitir e garantir a continuidade dessas invasões. Então, aqui na Bahia, o produtor se sente abandonado, se sente realmente abandonado pelo Estado e não tem escapatória. Nem a própria justiça baiana. Pra você ter uma ideia dos mais de 63 magistrados que nós temos aqui na Corte Baiana, no TJ, mais da metade foram denunciadas, por exemplo, em esquemas de venda de sentenças, especialmente envolvendo aí invasões a propriedades. Quem não lembra da Operação Satyagraha, que denunciou juízes, alguns já foram demitidos com aposentadorias, inclusive benefício da aposentadoria integral. Quantos casos de juízes, advogados, promotores não foram citados na Operação Satyagraha, que envolveu mais da metade dos atuais desembargadores do TJ. Quer dizer, é um escândalo. Você tem, de um lado, o Poder Executivo, que não dá o apoio, não dá o suporte aos baianos, em especial aos produtores, e do outro lado, a Justiça, que poderia estar de uma forma imparcial, de uma forma transparente, trabalhando para garantir o efetivo cumprimento da lei e da ordem, supostamente envolvido com esquemas de venda de sentença. Então, a quem recorrer? A quem buscar ajuda diante de um quadro tão caótico que a Bahia vive?
Por isso, a importância desta eleição deste ano. A gente precisa mudar urgentemente tanto os quadros legislativos quanto o próprio Poder Executivo, que nos últimos 20 anos vem andando aí de mãos dadas, supostamente, com o crime organizado. Não é à toa que o crime organizado na Bahia tem avançado tanto nesses últimos 20 anos, saindo de 5 facções criminosas em 2012, quando eu estava na ativa na Polícia Militar, eu fiz a denúncia sobre a atuação de facções criminosas, eram 5 em 2012, quando eu lancei uma cartilha de orientação policial que ficou reconhecida em todo o país, em mais de 40 países, onde eu denunciei o avanço das organizações criminosas. Naquela época, em 2012, eram 5 facções. Hoje, depois de quase 20 anos, você tem aí 22 facções criminosas atuando em todo o estado da Bahia. Muito triste a nossa realidade. Bom dia, deputado. Paulo Briguet aqui. Deputado, o PT vem tentando esconder que a origem de todo esse escândalo do Banco Master está na Bahia. Talvez a principal alavanca aí de todo esse escândalo tenha sido o Cred Sexta na Bahia. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o Cred Sexta. O que aconteceu? Explica para nós o que aconteceu na Bahia e a participação do ex-governador Rui Costa, que depois foi ministro do Lula, né? E do Jacques Wagner nessa história. Pois é, meu amigo, a cabeça da hidra, se a gente pode falar assim, está aqui na Bahia. O Cred Sexta, ele foi um programa, né, um projeto do Banco Master que surgiu aqui. Era, na verdade, um cartão corporativo que permitia aos servidores públicos a tomada de empréstimos financeiros, financiamentos, permitia que o servidor pudesse, no próprio contra-cheque, ter acesso a esses consignados, descontados no próprio contra-cheque do servidor. Engraçado que esse Cred Sexta, ele surgiu inicialmente como um cartão que funcionava para o servidor fazer compras em um mercado, em um supermercado, que fazia parte da rede do governo. Chamava-se justamente a Cesta do Povo. Então, a Cesta do Povo, ela existia em vários municípios baianos, e quase todos os 417 municípios baianos possuíam um supermercado ligado à rede do governo, que chamava-se Cesta do Povo. E a partir desse fortalecimento da rede em todo o estado, surgiu aí um cartão corporativo que inicialmente seria destinado para servidores fazerem o pagamento dessas compras na rede de supermercados, que ora chamava-se Cesta do Povo. Com o tempo e com a parceria do governo do estado com o Banco Master, na época, nós tínhamos aqui o Guga Lima, né, que é o baiano, que ele era um proprietário aqui de vários empreendimentos aqui no estado. Ele conseguiu acesso ao governo do estado e fez uma proposta para ampliar esse cartão corporativo, que era apenas para a Cesta do Povo, ampliando para consignados. E a partir daí, a maioria das prefeituras governadas pelo PT passou a adotar esse cartão corporativo, que tinha inicialmente um uso restrito à Cesta do Povo, e passou a integrar a rede de acesso a consignados, empréstimos do Banco Master. Isso criou um problema monstruoso. São mais de 500 mil servidores aqui no estado da Bahia, nas mais diversas organizações, instituições do Poder Judiciário, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro Militar, enfim, todos os servidores do estado passaram a receber na sua residência de forma estranha, porque nenhum deles tinha encaminhado para esse banco interesse, por exemplo, em adquirir esse cartão. Então você via aqui uma parceria entre o Banco Master e o governo do estado, que através da Secretaria de Relações de Relações Pessoais, né, na verdade, a SAEB, a Secretaria de Administração do Estado, que ela detém todo o banco de dados do servidor público estadual. Então, através desse acesso ao banco de dados, né, e ferindo de morte a Lei de Proteção Geral de Dados do país,
ela forneceu ao Banco Master todo o conteúdo, todo o acesso dos servidores, como endereço, e-mails eletrônicos, endereços, e-mail físico, e compartilhou tudo isso com o Banco Master. E as pessoas, os servidores, passaram a receber em suas casas e-mail físico, um cartão do Crédito Sexta, e também e-mail eletrônico, recebia lá um link para que você pudesse acessar, ter acesso a esse cartão. E a maioria dos servidores relatam, inclusive junto ao Poder Judiciário, que foram feitos empréstimos, foram feitos consignados, foram feitas transações em seu nome, sem qualquer tipo de autorização. E o mais estranho é que esses processos aqui na Bahia não avançam. Todo mundo que você perguntar aqui na Bahia, que seja servidor público e que tenha sofrido um golpe do Crédito Sexta ou do Banco Master, relata que mesmo diante de provas, mesmo diante de denúncias junto ao Banco Central, de que foram feitas transações financeiras em seu nome, sem registro de dados, sem nenhuma assinatura de contratos, ninguém tem acesso no eventual empréstimo, quantas parcelas ainda faltam pagar, ou seja, falta realmente informações claras e concisas com relação a essas operações, e isso não tem tido o amparo do Poder Judiciário. Né? Mas quando você vai observar, você vai consultar aqui o Google, por exemplo, você vai verificar que o Banco Master igualmente tem feito em Brasília e em outros estados, teria supostamente financiado eventos do Poder Judiciário, eventos para desembargadores, para juízes, né, tanto aqui dentro do estado quanto fora dele. Então, ou seja, você vê que essa rede que tem sido desmascarada em todo o país, ela começou aqui no estado, com essas festas, com esses eventos pagos com dinheiro do Banco Master. Então, em resumo, basicamente foi isso. Eles conseguiram o aval na época de Rui Costa, para ampliar a atuação do Banco Master através do Crédito Sexta e através do governo do Estado. Eles conseguiram se infiltrar nas principais prefeituras governadas pelo PT. E aí estes municípios ampliaram o Crédito Sexta não somente para os servidores do Estado, mas também para os servidores do município. Ou seja, foi toda essa operação, toda essa rede de contatos que permitiu que o Banco Master pudesse migrar para os outros estados, adotando o exemplo e o modelo aqui na Bahia. Pois é, aproveitando o gancho da Ânia, nós vamos mostrar um vídeo do deputado Evair de Mello falando exatamente sobre uma CPMI, onde querem convocar o Mauro Vieira, ministro de Relações Exteriores, exatamente para se investigar a atuação do Itamaraty no que diz respeito à política externa. Vamos ouvir então o deputado Evair de Mello. Solta aí, meu amigo Lencin. A defesa da soberania é um dever do Estado brasileiro, mas ela não pode servir para deslocar o foco do verdadeiro desafio: fortalecer a cooperação internacional, proteger o sistema financeiro nacional e ampliar os mecanismos de combate às organizações criminosas transnacionais. O Parlamento não pediu posicionamento político, pediu informações objetivas sobre a estratégia do governo. O PCC e o Comando Vermelho já operam numa rota internacional, que já ocupa território, domina o território e hoje tem, além do tráfico internacional, começa a atuar em setores da economia. Recentemente, o governo americano fez esse reconhecimento à Venezuela. Chamou a Venezuela para a roda de conversa, fez ações preventivas e o Maduro insistiu nas suas narrativas e o final a gente sabe o que é. E parceiros, aliados históricos, políticos do governo Lula, como o MST, chegou a ousadia de oferecer milícia armada para ir lutar em território venezuelano contra o governo americano para defender a ditadura de Maduro. O Itamaraty se alinhou ao viés ideológico do qual está sendo barrido toda a esquerda da América Latina. Olha, o resultado das últimas eleições mostra que esse modelo, que infelizmente ainda está no Brasil, está sendo varrido pelo voto das urnas dos nossos estados vizinhos, e o Brasil insiste em ser, talvez, uma ilha isolada desse modelo. Por isso, vai ser, para nós, jamais esperávamos, mas é necessário nós instalarmos uma CPMI, já estamos coletando a assinatura mista, para que possamos investigar quais são os interesses ocultos, qual a omissão do Itamaraty e qual é a razão efetiva que o Itamaraty não lidera uma política internacional de enfrentamento dos narcotraficantes e dos terroristas. Recentemente, o governo aí, por questões econômicas, começou a desmobilização também militar, Coronel Crisóstomo. Conhece muito bem isso das nossas fronteiras. Abre a guarda, mais uma vez, para essa ação internacional dos traficantes. Então, a CPMI será a instância mais justa e correta para trazer essa transparência do Brasil efetivamente possa ter noção das mazelas do Itamaraty nesse momento. Aí o deputado Evair de Mello, aí nós temos, Saba, você chamou a questão da nota onde o governo critica
a atuação de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos. E nós temos aí o vídeo do Evair de Mello, onde, para além da questão do Comando Vermelho, do primeiro comando da capital, as críticas à atuação do Itamaraty como um todo, inclusive nessa mesma questão envolvendo as tarifas, né, Saba? Gui, eu acho que CPMI, a oposição hoje não tem força para emplacar. Não conseguiu prorrogar a do INSS, do crime organizado, sequer instaurar do Banco Master, e também não vai conseguir essa. O governo tem as emendas, tem o cabide de emprego, há 3 meses de uma eleição, isso não vai conseguir. Agora, muitos ministros do governo Lula foram convocados, alguns até compareceram, outros correram da raia, como se diz no popular, para prestar esclarecimentos do seu ministério. Ali, veja, Mauro Vieira é ministro há quase 4 anos. Eu acho que já está mais do que na hora dele lá na Câmara prestar esclarecimentos na Casa do Povo aos deputados e também senadores que porventura quiserem participar dessa audiência. Isso eu acho que é importante. Nós tivemos no governo Bolsonaro, Paulo Guedes, que ele não podia assinar uma medida provisória que ele era convocado. Eu nem lembro quantas vezes ele foi, que teve aquela história que ele até fala para o filho do Zé Dirceu, leão com tal, gatinho com não sei o que viralizou, e ele ia lá, batia ponto quase toda semana na Câmara. E cadê os ministros do governo? Acho que o Haddad foi 1 ou 2 vezes em 3 anos e meio. Então, eu acho importantíssimo, Mauro Vieira, prestar esses esclarecimentos. Vamos lá. Por que o governo, de maneira técnica, esquece questão ideológica? Primeira pergunta a ser feita a Mauro Vieira. Por que o governo brasileiro é contra asfixia do crime organizado e taxar primeiro o Comando da Capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas? Por quê? Esquece, não, é nossa soberania, esquece isso. Estamos falando de crime organizado, combate a narcoterroristas, defender fronteira, defender parte interna, esquece essa cartada da soberania, isso aí tá batido. Vamos discutir segurança pública de maneira séria. E tem deputado ali que foi coronel, que foi delegado, que foi membro do Exército, que combateu isso na ponta da linha, sabe o que tem que ser feito para acabar com o PCC e com o Comando Vermelho. Aí vamos para o outro lado. Por que o governo tem dificuldade de realizar negócios com quem não compactua com a esquerda? Vamos dar alguns exemplos aqui. Por que o governo tem dificuldade de relações com o Trump? Por quê? Por que o governo tem dificuldade com o Javier Milei? É nosso 3º maior parceiro comercial. Só perde para os chineses e para os americanos. Então, portanto, os argentinos, nessa cadeia, é importantíssima. Então, nós temos hoje 3 parceiros comerciais. China, em primeiro, Estados Unidos em segundo, Argentina em terceiro. O segundo e o terceiro a gente não tem relação, não tem diálogo. Por quê? Por que a gente se recusa a aprender com El Salvador como se combate de fato o crime organizado? Porque Nayib Bukele é de direita? Então, assim, a gente precisa discutir isso com o Itamaraty de maneira séria, sem paixões políticas. Agora, se Mauro Vieira for convocado, ele vai sentar na primeira cadeira e do lado dele, de mão dada e falando na orelha dele, teremos Celso Amorim, que é de fato quem comanda o nosso Itamaraty. Flávio, acho que chegou o momento de Mauro Vieira prestar esclarecimentos à Casa do Povo. Olha quantos esclarecimentos ele precisa prestar e eu queria saber mais uma vez, né? Será que alguém no Itamaraty sabe quem é Mauro Vieira? Porque todo mundo só obedece, como você explicou, o Celso Amorim. Celso Amorim que tá lá desde a época do Itamar Franco, já tem uma autobiografia que eu tive desse prazer de ler, e Mauro Vieira simplesmente parece um menino de recados, né? Ninguém sabe quem é Mauro Vieira e qual que é a sua relevância, além de dizer o tempo todo que não consegue conversar com os Estados Unidos e que vai tentar algo pelos canais diplomáticos, enquanto que o Flávio Bolsonaro tá lá fazendo tudo sozinho. E ainda concordo com as críticas que foram feitas, né, principalmente a vamos dizer, campanha do Flávio Bolsonaro, né, sair sem um press release disso aí, sair sem uma coletiva foi, para dizer o mínimo, estranho, mas quem está fazendo algo pelo Brasil no final das contas é o Flávio Bolsonaro e não o Mauro Vieira. O Hamilton Mourão, pela primeira vez, né, resolveu lembrar que existe, fez uma convocação também para o Mauro Vieira prestar esclarecimentos
no Senado Federal a respeito de onde ele tirou essa ideia de que os Estados Unidos podem fazer uma intervenção militar no Brasil ao classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. É bom que talvez, sei lá, não sei se eu gostaria de saber a resposta a essa pergunta, né? Mas o Mourão tá lá perguntando, né? De onde se tirou essa informação, porque até os Estados Unidos consideraram essa informação absurda. A gente comentou aqui, mas não sei quantas vezes sobre isso. Ao você classificar o PCC Comando Vermelho como organizações terroristas, significa que o Trump vai colocar um porta-aviões direcionado ao Brasil. Gente, mas que viagem, gente. Esse pessoal pensa demais em filme, em 007, em, sei lá, em filme de alienígena, esquece de falar, olha, eu preciso trabalhar, né, preciso ler alguma coisa, pesquisar, estudar, para ter o gabarito intelectual necessário para conduzir o meu próprio trabalho. Porque esse tipo de declaração, ela mostra que você é doidivanas, que você não tem mais contatos, talvez você deveria estar numa camisa de força, ainda mais sendo alguém que supostamente é chefe do Itamaraty. Ora, não é assim que funciona, ainda mais com um país continental. Você não faz isso, por exemplo, subindo um único morro no Rio de Janeiro. Você não faz isso observando, por exemplo, a atuação do PCC em São Paulo. Você não tem intervenção militar americana. Qual que é o principal objetivo? É justamente o sistema financeiro. Todo mundo sabe disso, mas o Mauro Vieira não. O planeta Terra sabe disso, mas o Mauro Vieira não. Ou seja, você vai pegar, exatamente como os Estados Unidos acabou de fazer, pegar um monte de organização financeira que lava dinheiro para terroristas, que lava dinheiro para o narcotráfico, que inclusive tem contatos com outras organizações terroristas. O Comando Vermelho tem contato com a Al-Qaeda. O PCC, aqui em São Paulo, e praticamente no Brasil inteiro, ele atua, salvo engano, agora eu não lembro, acho que são 12 ou 13 estados americanos. Ele tem ligação, por exemplo, com o Hezbollah. Eles fazem contatos com isso. Existem armas do Hezbollah na Tríplice Fronteira. Existe arma da Al-Qaeda no Rio de Janeiro. É essa a grande questão. Você quer pegar todo mundo que está lucrando no meio do caminho com isso na Faria Lima, isso, por exemplo, em empresas grandes pelo Brasil inteiro. Acabei de citar 3 usinas de cana. 3 usinas, gente. Você já viu o tamanho de uma usina? Aquela coisa que quando você está na estrada você até demora para passar. São 3 só do PCC, tá? O Comando Vermelho controlando, por exemplo, boa parte da nossa fronteira amazônica, e assim por diante. O trem de Aragua tá no Brasil já fazendo contatos até chegar, eles estão lá em Rondônia, tá? Fronteira com a Venezuela. Como que eles fazem? Logística de transporte de arma, vindo da Venezuela e, portanto, também de Hezbollah, dos Houthis, assim por diante, chega em São Paulo, Porto de Santos, se atravessa o Brasil inteiro, da sua parte mais longínqua, né? É isso, a gente quer chegar nesses caras. Não, aparece o gênio lá, né? E fala, ai, eu tô com medo agora de ter uma intervenção americana. Quer dizer, igual a Anne falou agora há pouco, esse pessoal não fala nada técnico, não fala nada objetivo. Tudo é em tom eleitoral, tudo é em tom de tentar vender alguma ideia eleitoral. Ah, tá vendo? Você precisa votar no PT, porque se você votar no Flávio Bolsonaro, vai ter uma intervenção americana, sabe? Vão ter mísseis, eles vão bombardear a gente. Tipo, que papinho de filme de Hollywood vagabundo, sabe? Daquela coisa tão lixo, tão mesquinha, baixa, vulgar. E nós estamos falando de diplomatas, as pessoas que deveriam ter a linguagem mais correta, polida, elevada. Não, justamente hoje, a diplomacia brasileira é quem menos entende, menos sabe se pronunciar. E, mais uma vez, o que vai acontecer, né? A próxima nota, já dou spoiler aqui para todo mundo, a próxima nota do Itamaraty, não importando o que aconteça nas próximas semanas, vai ser, vamos resolver por canais diplomáticos, porque tudo que acontece no Brasil é culpa do Jair Bolsonaro. Bom, já foi dito há poucos instantes que Lula, obviamente, quer que venham as tarifas para que ele possa justificar o desastre econômico que ele plantou. Acho que aqui a gente está em consenso. A culpa nunca é do PT, a culpa nunca é dos juros exorbitantes, a culpa nunca é da gastança desenfreada, a culpa nunca é da roubalheira
né, que está em todo o governo do PT, nunca é da incompetência, a culpa é sempre dos outros. Isso a gente já sabe, e o Lula precisa, obviamente, de um bode expiatório para culpar quando passar a eleição, que vai acontecer mais ou menos o que aconteceu pós-eleição da Dilma, né, que independentemente de quem ganhe, a realidade vai bater, até porque é insustentável o jeito que o Brasil está lidando. Eu acho que a ida do Flávio foi importante, Mariana, Fred, audiência, mas eu acho que ficou meio como um all-in ali. Se nós conseguirmos, por exemplo, barrar as tarifas, acho que o Flávio ganha pontos. Agora, por outro lado, se essas tarifas forem mantidas ou forem aplicadas, já que elas não foram aplicadas ainda, eu acho que a gente sai pequeno disso tudo, tudo porque o Flávio não deu explicações, como foi o caso aí de uma coletiva de imprensa. Eu acho que seria muito vantajoso ele ter dado uma coletiva, justamente colocando os pontos que vão levar eventualmente a gente a ter essa tarifa extra, dentre elas a questão do próprio PCC e do Comando Vermelho, né? Acho que ficou bem claro para todo mundo de que lado que o governo brasileiro está, né? O Brasil hoje ele está do lado da criminalidade, né? Basta a gente ver que hoje foi solta aí uma integrante do PCC que foi presa naquela operação que bloqueou mais de 10 bilhões de reais, uma sancionada dos Estados Unidos, e que agora a justiça brasileira, com uma pressa que não tem, por exemplo, com os condenados, os pobres coitados do 8 de janeiro que nada fizeram, né, não tem essa velocidade. Então, eu acho que o Flávio deveria ter se protegido mais. A gente não sabe o desfecho que vai ter. Obviamente, volto a dizer que se for um desfecho favorável ao Brasil, Flávio certamente vai ganhar ponto. Agora, se for um desfecho não favorável ao Brasil, eu acho que precisaria ter justificado os problemas que foram apontados lá naquele relatório da sessão 301, se não me falha a memória, o número é 301, enfim, e que a gente pudesse, assim, se blindar mais em eventuais problemas que podem vir. Imaginem vocês, daqui 2, 3, 4 semanas, os Estados Unidos implementarem essas tarifas, quanto vai ser de desgaste para a campanha do Flávio. Então, nesse ponto, a gente tem que concordar com o Paulo Figueiredo. Eu acho que a campanha do Flávio ela está pecando bastante. Nós, no grupo interno, que a gente tem ali com alguns influenciadores de direita, alguns deputados que têm bastante engajamento nas redes, eu principalmente, dentre outros, tenho falado sobre isso, que acho que a campanha precisa ir de um rumo melhor. Eu acho que a gente precisa acertar mais do que está errando. Eu acho que a gente precisa reorganizar a campanha, porque até aqui a gente não vê, por exemplo, o engajamento que tinha na campanha de Jair Bolsonaro em 2022, e a gente sabe que a gente precisa desse engajamento maciço para vencer o Lula. Então ainda tem tempo, né? A campanha começa somente de 16 de agosto, a hora de errar é agora, a hora de ajustar é agora, e essas críticas pontuais devem ser feitas agora. Depois a gente tem que se abraçar e trabalhar para o bem do Brasil, que é o que a gente sempre fez, mas aí já sem erros, né? Eu acho que esses erros coletivos a gente tem que dar em todos os momentos que a gente possa dar, ainda mais no período pré-eleitoral. Certamente essa coletiva iria repercutir muito, como foi feito em outros momentos, né? A questão propriamente do PCC e do Comando Vermelho. O Flávio deu uma coletiva quando ele pediu para o governo americano que classificasse essas duas organizações como organizações terroristas, e foi um sucesso. Então, vivendo e aprendendo, cometendo erros agora, ajustando o rumo para que a gente chegue bem forte e bem unido na campanha que começa de 16 de agosto. Boa tarde, deputado. Boa Tudo tarde, bem? estou te ouvindo. Filmaram em ti Prazer. aí, acho que é para tu fazer uma pergunta para mim, viu? Isso mesmo. Prazer falar contigo aí. Eu concordo com essa coisa da campanha. Eu acho que o vídeo, inclusive o vídeo do Flávio divulgado posteriormente, ficou bem aquém, ficou tímido em relação à importância do pronunciamento dele e da visita dele, a importância histórica, né? E aí eu queria perguntar para você, que conhece o processo político eleitoral muito mais do que eu, que eu tenho a impressão de que às vezes a direita fica um pouco confusa entre a lógica eleitoral e a lógica política, que não é exatamente a mesma, né? Como já dizia o camarada lá, Zé Dirceu, tomar o poder não é a mesma coisa do que vencer uma eleição, né? Então, digamos, são lógicas diferentes. E às vezes eu acho que, digamos, parte da campanha fica um pouco receosa em relação a permitir que o Flávio faça pronunciamentos políticos mais a longo prazo, mas não pensando só apenas no ciclo eleitoral, como, por exemplo, a denúncia do regime, porque o Flávio fala muito do Lula, claro, porque é o confronto direto ali eleitoral contra o Lula, mas fala pouco do regime, talvez por receio, coisas do TSE, questões da legislação eleitoral e tal, mas eu queria saber o que o senhor acha disso, de que às vezes há um descolamento um pouco da lógica eleitoral, acaba amarrando um pouco a importância
dessa eleição e da figura política do Flávio Bolsonaro no cenário atual, entendeu? Olha, eu acho que o único presidente de direita que a gente elegeu ia completamente longe dessa lógica de ficar se preocupando com o que ia acontecer no dia seguinte, pelo que ele ia falar, né? O Jair Bolsonaro, se tem algo que ele é incontestável, é que ele sempre falou o que ele pensou, independentemente do que isso iria provocar, e eu acho que a população tem esse anseio pela verdade. Acho que a população espera no Flávio um Jair Bolsonaro, né? E tanto é porque ele indicou o filho, porque esses votos bolsonaristas querem que o Flávio tenha essa postura altivez, digamos, altiva, em relação ao que a gente tem visto. Hoje, por exemplo, o regime, mais uma vez, tentou humilhar o presidente Jair Bolsonaro, fazendo uma operação sem pé nem cabeça na casa do ex-presidente, onde não encontrou nada, mais uma vez, né? Tudo a mando do Alexandre de Moraes, que esse sim deveria sofrer algumas operações por ter recebido via sua esposa 80 milhões de reais e não ter prestado nenhum tipo de serviço. Então, assim, concordo que dentro da campanha, uma campanha feita de várias cabeças, né? A gente precisa entender que uma campanha tem quem acha que tem que ser mais agressivo, menos agressivo, né? Tem quem acha que tem que fazer alianças, tem quem acha que tem que ser puro sangue. Uma campanha, ela é composta de pessoas que o líder que aqui está, que é o Flávio Bolsonaro, tem que ouvir e fazer as suas conclusões. Sobre a questão da coletiva, eu vou dar um exemplo, guardadas as devidas proporções, mas acho que vale a pena a gente trazer aqui. Quando eu fiz o pedido de vistas na comissão que analisava o fim da escala 6x1, porque as pessoas não tinham sequer lido o relatório, né, os parlamentares não tinham sequer lido o relatório, logo que eu saí da sala, vários repórteres, basicamente toda a imprensa brasileira, estavam lá para me ouvir. A gente deu aquela coletiva, explicou por que a gente tinha pedido o adiamento da votação, o pedido de vistas, foi reproduzido em todos os grandes meios de comunicação do país e acabou que as pessoas realmente entenderam que não tinha como votar algo que não, basicamente, os deputados sequer tinham lido. Então, por isso que eu acho que esse ponto foi defendido pelo Paulo Figueiredo e que eu defendi também, que eu acho que a gente deveria, pelo tamanho da importância, que foi um pré-candidato à presidência, ter ido aos Estados Unidos, né, trabalhar em defesa do Brasil, enquanto o presidente da República ignorou completamente a situação, torcendo, a gente sabe por quê, para que essas tarifas venham. Eu acho que esse ajuste tem que acontecer. Ok, isso não vai ser decisivo para a campanha, não é agora que um voto vai ser ganho, vai ser perdido. Obviamente que um voto é uma construção, principalmente quando ele é visto o voto do centro, que é o voto que decide. Mas, assim, para as próximas, eu acho que o Flávio entendeu que quando a gente faz uma coisa grandiosa como ele fez, ele precisa dar uma coletiva, isso automaticamente vai acontecer. É um aprendizado, né? A gente não tem uma máquina pronta de campanha como o PT tem. A gente não tem não tem um profissionalismo em enganar as pessoas, né? Em mentir descaradamente como o PT tem. A gente fala a verdade por falar a verdade, tem sempre um compromisso com a verdade, querer transmitir a verdade, eventualmente, são pessoas que estão ali pelo bem do país, não pelo bem do seu partido. Então, erros acontecem, né? E eu acho que foi um erro, não é um erro decisivo, não é um erro que vai trazer grandes problemas, eu só acho que foi uma oportunidade perdida, né? E teve, por exemplo, uma das sugestões que eu fiz ao Flávio, que foi acolhida, foi ele ir ao supermercado, né? A minha sugestão foi, por exemplo, mostrar os preços da época do Bolsonaro e mostrar os preços agora, que a gente sabe que a inflação que é dada pelo governo não tem nem pé nem cabeça, que a dona de casa, né, a pessoa que vai ao supermercado, abastece o veículo, sabe do que eu estou falando. O Flávio fez algo melhor do que eu sugeria, que a gente tem que dar bônus quando a equipe também acerta. Ele foi lá e tentou montar um churrasco para acompanhar a seleção brasileira com R$100 e praticamente não conseguiu. Aquele vídeo viralizou, né? Muita gente comentou, compartilhou, centenas de milhares de curtidas, né? Dezenas de milhares de comentários. Então é isso, são acertos e erros que todo mundo vai cometer. A gente olha muito para os nossos erros, mas o lado de lá erra bastante, né? A gente pode citar esse último erro do Lula, que foi inaugurar um container lá no Rio Grande do Norte, que virou uma piada nacional. Então, assim, os nossos erros a gente tem que olhar, tentar melhorar, e faz parte. Os erros dos outros a gente expõe, trabalha e tenta desgastar ao máximo. Isso é a guerra eleitoral. Boa tarde, deputado Maurício Marcon. Prazer estar falando contigo, Max Cardoso aqui. Deputado, eu queria mudar um pouquinho de assunto, mas está relacionado. Você chegou também a comentar da classificação de PCC e CV como organizações terroristas estrangeiras pelo governo americano. E ontem a gente teve uma atuação relevante da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, que propôs aí uma moção de repúdio àquele parecer do Ministério das Relações Exteriores enviado à Câmara e a convocação do chanceler, o Mauro Vieira, para a Câmara para prestar esclarecimentos, porque ele coloca ali
como se a classificação de PCC e CV como organizações terroristas estrangeiras por parte dos Estados Unidos fosse algo muito ruim. Chama muita atenção, deputado, eu diria que choca qualquer pessoa com bom senso o fato da gente estar vendo um governo que está defendendo interesses de organizações narcoterroristas. E a informação que eu tive, até quando eu estava lá nos Estados Unidos recentemente, é de que o governo americano ficou chocado de ver um governo no Brasil fazendo lobby, enviando interlocutores para defender interesses dessas organizações. Eu queria que o senhor pudesse repercutir um pouco com a gente essa decisão da comissão e a expectativa dessa convocação do chanceler Mauro Vieira, que eu acho que ele precisa, sim, se explicar. Olha, Max, a gente tem que lembrar que a gente está num período eleitoral, né? Esse documento feito pela chancelaria brasileira, que não tem valor nenhum, veja que não era baseado em nada, né? Onde ele afirma basicamente que, sim, ações militares americanas podem acontecer no Brasil por causa dessa classificação. Qual que é o grande objetivo desse documento? É gerar, obviamente, uma narrativa que os Estados Unidos podem invadir o Brasil, né, aí na cabeça das pessoas, né, aquela coisa da Normandia, da Segunda Guerra, né, os marines americanos invadindo o Rio de Janeiro, né, aquela coisa, assim, é isso que o governo brasileiro tenta criar, que os Estados Unidos vão invadir o Brasil com mortes de civis, Armagedon, e que a gente tem que defender a nossa soberania. Essa é a grande narrativa que o governo tenta criar. Aí vem os Estados Unidos e diz que isso não passa de uma grande bobagem e desmente completamente a diplomacia brasileira, que hoje não tem mais credibilidade em lugar nenhum no mundo, graças, inclusive, ao trabalho do Mauro Vieira e dentre outros aí ideológicos que gostam muito de Maduro, de Cuba, mas que detestam a liberdade e a prosperidade. Meu ponto de vista, usando o governo brasileiro, a diplomacia brasileira, justamente para destruir propriamente o país, criando narrativas, tudo para se ganhar uma eleição. Em outros tempos, próprio PT, né, a Dilma, acho que foi, que disse que eles fariam o diabo para vencer a eleição. Então isso é o modus operandi dele. Sobre o Mauro Vieira vir à comissão, acho que seria importante, né? Ele ia continuar alegando as mesmas mentiras que ele alegou, a gente ia mostrar as falácias, né? E a coisa ia ficar do jeito que está. O que chama muito, mas muito mesmo atenção é esse incômodo do governo brasileiro em relação ao PCC e ao Comando Vermelho, né? A gente teve os primeiros sancionados, desses sancionados, pós-dia da sanção, a Polícia Federal fez uma operação, a Polícia Federal bloqueou 10 bilhões de reais do PCC, obviamente que essa operação não teria ocorrido se não fossem as sanções, ao contrário do que diz ali o Andrei Rodrigues, mas a gente sabe que o Andrei Rodrigues não é fonte de confiança também dentro da Polícia Federal, afinal ele tomou até uísque lá com o Vorcara, né, não é um cara assim muito confiável, mas a gente tem assim, eu acho que se criou uma expectativa muito grande dentro do governo de quais serão as próximas ações dos Estados Unidos. Eu gravei um vídeo, inclusive, sobre o assunto, que muita gente tinha a dúvida se os Estados Unidos iriam ou não interferir nas eleições brasileiras. Eu sempre achei que não, mas depois dessa classificação do PCC e do Comando Vermelho, e principalmente as sanções feitas contra algumas pessoas, eu começo a achar que talvez a intervenção que a gente fala possa ser via sanções, porque eles vão mostrando para os brasileiros o envolvimento de muitas autoridades, é o que pode acontecer aí na frente, com essas organizações criminosas. Chama muito a atenção, Max, e a gente não pode deixar de mostrar isso, que hoje, 7 dias depois da operação ali, que apreendeu 10 bilhões de reais, né, bloqueou 10 bilhões de reais, eu não estou falando em milhões, eu estou falando em bilhões. A gente não consegue nem entender nem a magnitude do que são 10 bilhões. Para vocês terem uma noção, a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul tem orçamento que não chega a 4 bilhões. Ou seja, seria 2 cidades e meia a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, só o que foi bloqueado. E aí, 7 dias depois, vem a justiça e já manda soltar uma das operadoras do esquema. Então, assim, a nossa justiça, o nosso judiciário, a esquerda brasileira, cada vez mais aparentemente mostram as vísceras do que tem de ligação com essas organizações terroristas, porque por óbvio elas não chegaram onde chegaram sem ter pessoas dentro dos governos e da justiça. Então talvez os Estados Unidos vão, ao longo das próximas semanas e meses, demonstrar aos brasileiros as ligações que essas autoridades têm. Por isso, talvez o governo esteja tão preocupado com essa classificação terrorista por parte dos Estados Unidos, do Comando Vermelho e do PCC. Porque talvez eles saibam o que vai aparecer, só a gente que ainda não sabe, mas suspeita. Prazer novamente tê-lo aqui conosco. O senhor, hoje tivemos uma nova operação de busca e apreensão contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.
o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a aplicação da lei da dosimetria. O senhor acha que com uma nova configuração do Congresso, né, um novo presidente da República, teremos um clima, né, para discutirmos seriamente a votação de um PL da anistia? Olha, Fred, muito boa a tua pergunta. Uma das certezas que a gente tem é que se o Lula ganhar, e eu espero sinceramente que ele não ganhe, ele terá um Senado muito mais hostil, né? Eu não tenho a menor sombra de dúvida que o Senado será extremamente mais hostil ao governo lulopetista. E aí passa também essa pergunta que tu fez sobre a questão de abrir processo de impedimento, né? A gente tem hoje um ministro, vejam vocês o cenário que o Brasil vive hoje. A gente tem um ministro que a esposa dele mandou um contrato, né, que a gente não sabe o que estava naquele contrato, mas a gente não sabe que tipo de serviço que ela poderia prestar, o preço que foi, né, via judiciário, via seu marido, obviamente nada republicano, e parte desses valores, inclusive 80 milhões, é o que se sabe, foram pagos. Este ministro, que já deveria estar, no mínimo, né, fora do Supremo Tribunal Federal, é o ministro que manda fazer uma operação da Polícia Federal sem pé nem cabeça, na casa do ex-presidente, onde ele já está preso há um bom tempo, para vasculhar eventuais armas e eventuais munições, baseado na cabeça do ministro, porque, obviamente, a Polícia Federal não deve ter feito nenhum tipo de indicação, porque não se encontrou nada, a operação foi um fiasco, a Polícia Federal foi até a casa, está cercada por policiais há tanto tempo, não encontrou nada, então o ministro expôs, mais uma vez, a sua vontade de humilhar, de realmente de tornar assim o mínimo humano possível essa prisão injusta que o Jair Bolsonaro está vivendo. No meu ponto de vista, politicamente, a cada vez que o ministro Alexandre de Moraes toma uma atitude como essa, ele acaba desgastando a própria esquerda, que é umbilicalmente ligada às suas ordens esdrúxulas, né? A gente tem aí na figura do Alexandre de Moraes, quando tu pensa em Alexandre de Moraes, obviamente tu pensa em Lula, né? Então, tu ter essas alternativas de operações sem pé nem cabeça, no meu ponto de vista, fragiliza ainda mais a imagem que o ministro já tem bastante fragilizada e ajuda, infelizmente, com o sofrimento do ex-presidente, a oposição nas eleições ao Senado, né? Não tenho a menor sombra de dúvida que este ano a gente vai ter, para a eleição do Senado, que muitas vezes era marginalizada no debate, a gente vai ter uma grande importância da eleição do Senado e a grande discussão vai ser sobre abrir processo de impedimento sobre o ministro do Supremo. Para tu ter uma ideia, Fred, tem o ex-governador do Rio Grande do Sul, tu deve conhecer, o Germano Rigoto, que sempre foi um cara extremamente ponderado, aquele cara bem MDB, centrão, né, não tem opinião para nada, tudo tem que ver, tem que discutir, tem que conversar, tem que ter diálogo. Ele deu uma entrevista numa rádio do interior do Rio Grande do Sul, já pela pressão que ele vinha recebendo sobre a questão do impedimento de ministro do Supremo. Outrora dizendo que, obviamente, seria contrário, agora já vê que, se for necessário, é preciso ter. Então, já se tem esse sentimento na sociedade que é preciso eleger parlamentares que coloquem freio, né, às manobras injustificáveis de Alexandre de Moraes e a sua turma lá no Supremo, que vem avacalhando com o processo aqui no Brasil. Se nós vivêssemos numa democracia, Jair Bolsonaro, inclusive, seria o candidato à presidência da República pela oposição. Ótimo, deputado. Na última vez que o senhor esteve aqui, o senhor falou o quanto o preço no mercado é o que pode tirar o Lula do poder aí neste ano eleitoral, né? E a gente viu outros episódios desde a sua última participação, até a questão do tarifaço, que deve impactar, no fim das contas, nisso também. Gostaria de saber do senhor se o senhor continua acreditando que esse vai ser, essa deve ser a grande motivação, ou pode ser a grande motivação para que Lula não vença em 2026. Eu não tenho a menor sombra de dúvida. Isso é o que realmente conversa com o centro. Eu peguei um motorista de Uber esses dias, e ele do nada me disse: tá muito difícil a situação. Eu anos atrás vivia bem melhor. Ele se aposentou, enfim, me mencionou sobre a questão do imposto de renda dele e tal, sobre a aposentadoria. Então, eu acho que isso já é um assunto corriqueiro na sociedade, a gente só tem que trazer ele cada vez mais à baila. As pessoas têm que entender que o descontrole fiscal do governo, quando tu fala de descontrole fiscal, para as pessoas é muito difícil de ser algo palpável. O que é um descontrole fiscal? Tá, o Brasil paga 1 trilhão e 200 bilhões de juros, né? O déficit nominal ele é de 1 trilhão e 200 bilhões, as contas estão em frangalhos, né? Mas o que isso impacta na minha vida? Impacta justamente na perda de poder de compra das pessoas quando vão ao supermercado, né? Tem uma página no X, um perfil no X que ele traz, ele fez todo um trabalho
né, dos preços de 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. E lá a gente vê que quando não tem uma inflação absurda nos produtos, eles fazem a questão de aquela questão que tu reduz o tamanho do produto para que o preço não fique tão caro, né? Eu acho que a gente tem, o maior exemplo que a gente tem aqui no Brasil é a questão das barras de chocolate, né? Que inclusive as receitas tiveram que ser mudadas por causa da diminuição do tamanho das barras de chocolate. Então toda dona de casa, toda pessoa, todo homem, mulher, né, que vai ao supermercado sabe que o dinheiro está cada vez mais curto. Por isso que você vê que isso é uma necessidade da população, que isso é uma coisa que incomoda a população. Quando o Flávio faz um vídeo no supermercado para fazer um churrasco e com R$100, que outrora era o salário mínimo aqui no Brasil, ele não consegue fazer um churrasco básico, mínimo, né, num dia de jogo da seleção. Então, pela quantidade de likes, acho que inclusive foi um dos vídeos mais vistos dele nas últimas semanas, mostra a preocupação que a população tem a esse respeito. E isso é uma coisa que vai piorar, né? Isso é uma coisa que cada vez mais vai piorar a questão da inflação, tanto depois da eleição de 2014, durante o governo Dilma, no segundo governo Dilma, como agora, passou a eleição, o negócio vai completamente despirocar, assim como se fala na linguagem popular. Então, assim, mas as pessoas já estão sentindo que o dinheiro não vale mais nada. Tanto é que explodiu a quantidade de pessoas gravando vídeo aí no supermercado com 2, 3 sacolinhas custando R$200, R$300. Então eu acho que esse sim é o ponto que pode fragilizar o governo Lula. Porque a questão de corrupção, todo mundo sabe que o PT e o Lula são corruptos. Todo mundo sabe que estão envolvidos nos maiores escândalos de corrupção. A gente teve agora o caso do Jacques Wagner, né? Braço direito do Lula na Bahia, ajudou a criar o PT, pego aí com uma desculpa ridícula, né? Que ele recebeu do Senado dinheiro em envelope, porque ele tinha ido viajar. Mas então ele não gastou esse dinheiro, e aí como é que ele tem esse dinheiro? Tipo, sem pé nem cabeça. Então, corrupção não afeta mais o Lula. Quem sabe, todo mundo sabe que o Lula é corrupto. Quem vota nele sabe que está votando em corrupção. Então, assim, estatais quebradas. A maioria das pessoas também dane-se estatais quebradas, né? Déficit nominal. Agora, quando pega todo esse combo que eu falei, com mais um monte de coisa que começa a afetar o bolso das pessoas, aí sim elas começam a se atentar para a vida. Então, a gente tem mais 3 meses até o dia da eleição, um pouco menos. A gente vai ter uma campanha eleitoral que vai conseguir mostrar muito essa perda de poder de compra do brasileiro, e eu acredito que esse deva ser o mote central da campanha para que a gente vença, que as pessoas entendam que se já está difícil agora, depois de só 4 anos de Lula, imagina daqui 4 anos como é que as contas das famílias vão estar. Olha, Mariana, o que está muito claro nessa história toda é que, primeiro, né, eu acho que tem um ponto para a gente pensar antes, que é a questão dos vazamentos. Ou seja, se você pegar os inquéritos do Alexandre de Moraes, você tinha vazamentos seletivos acontecendo o tempo todo. E isso parece que nunca foi problema para o STF. De repente, né, como, óbvio, o vazamento tinha a ver com ministros do STF, o Alexandre de Moraes e com o Dias Toffoli, de repente a gente tem aí uma situação ruim, o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, num julgamento com o próprio André Mendonça, né, o Gilmar Mendes ali fala, revoltado dessa questão dos vazamentos seletivos, reclamando de parlamentares, enfim. De repente, os vazamentos começaram a incomodar, algo que nos últimos anos aconteceram diversas vezes. Eu lembro aqui do processo da tal trama golpista, né, em que a delação do Cid, a gente teve vazamentos de conversas do Mauro Cid, de aliados de Bolsonaro, enfim, eram vazamentos quase que semanais, quase que diários, na verdade, na mídia, e isso não parecia incomodar ninguém. Agora, quando o vazamento faz relação a Alexandre de Moraes, a Dias Toffoli, de repente isso se torna um problema gravíssimo. Então, para mim, o que está claro, Mariana, é que eles querem esconder da opinião pública. O STF, o Gilmar Mendes, principalmente, e o Alexandre de Moraes já deram, né, indícios ali, já deram manifestações claras de que eles estão incomodados com a condução do André Mendonça neste inquérito. Isso está incomodando tanto Gilmar Mendes quanto Alexandre de Moraes, e obviamente tem muita gente também ligada ao governo Lula que está incomodado com a condução desse inquérito pelo André Mendonça. E aí você fica se perguntando, será que não há uma vontade de acabar com esse inquérito, de pelo menos retirar o Mendonça, anular tudo que foi feito e voltar do zero? E aí qual que é o problema? Se esses vazamentos continuarem, a opinião pública vai saber de informações que talvez eles não queiram
que a opinião pública saiba, porque resetando, né, aqui entre aspas, o caso, várias dessas informações não iriam aparecer nunca. Para mim está muito claro que há uma tentativa de blindagem dos ministros. A própria defesa do Vorcaro, lá no início, antes da primeira delação, chegou a falar, isso foi publicado na mídia, de que o Vorcaro estaria com a intenção de fazer uma delação seletiva, uma delação que poupasse ministros do STF. Então, para mim, está claro que, nesse caso, há, sim, uma tentativa de ocultar, de esconder qualquer referência do caso Master a ministros do STF. E é que eu nem estou falando de se houve crime ou se não houve crime, mas qualquer relação, direta ou indireta, com ministros do STF, isso aqui, para mim, está claro que eles não querem que essa informação seja conhecida. E óbvio, porque se você tentar fazer como eles estão tentando, já tem aí umas 3 teses para tentar anular esse caso. Se eles conseguirem anular esse caso, se eles conseguirem tirar das mãos do André Mendonça e o caso voltando do zero, eu garanto a você que muitas dessas informações que hoje nós conhecemos não seriam faladas. Outro tema bastante importante que ocorreu, a Polícia Federal fez uma visita ao Jair Bolsonaro, né? Essa operação ela foi autorizada, inclusive, pelo ministro Alexandre de Moraes, e aí fizeram uma varredura na casa, o que, claro, motivou a reação do Flávio Bolsonaro. Explica pra gente o que a Polícia Federal foi fazer lá, estavam procurando o que exatamente? Carla, isso ainda é decorrência da decisão sobre a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, né? A gente lembra que na decisão que foi expedida na sexta-feira, Alexandre de Moraes determinou a apreensão das armas registradas no nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por isso, então, Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal fizesse ali, né, cumprisse um mandado de busca e apreensão, buscas realmente por armas ali na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O mandado previa a busca e apreensão não só dos armamentos, mas de munições, acessórios e documentos de registros. Mas, segundo a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, nada foi encontrado ali na residência. Até porque, né, foi dada na sexta-feira 48 horas para que fossem apreendidas as armas em nome de Jair Messias Bolsonaro, entre pistolas, carabinas, revólver, enfim. E esse controle de armamento, o registro, né, quem faz é o Exército do nosso país. E então era ali incumbência do Exército fazer a apreensão, né, recolher essas armas, fazer realmente o recolhimento desse armamento, né? Então, agora que a Polícia Federal cumpriu esse mandado de busca e apreensão, nada foi encontrado, até porque o prazo de 48 horas já havia vencido. Depois de tudo isso, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República e filho do ex-presidente, também divulgou uma nota à imprensa em que classificou essa operação como desnecessária e uma cortina de fumaça para dividir o noticiário. Ele escreveu que a operação, né, foi uma cortina de fumaça completamente desnecessária, um constrangimento sem sentido. A Polícia Federal não encontrou nenhuma arma ou munição escondida na casa do ex-presidente durante esse cumprimento, né, da ordem de Alexandre de Moraes. Flávio Bolsonaro disse que foi feita uma busca minuciosa para encontrar armas escondidas que não teriam sido informadas nos autos. Não encontraram nada. Os advogados de defesa do meu pai já haviam informado tudo nos autos desde sexta-feira, que foi quando saiu a decisão de Alexandre de Moraes prorrogando a prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro. Mas parece que fizeram a operação para verificar se a defesa estava mentindo. Cadê o princípio da presunção da inocência e da boa-fé? Criticou então Flávio Bolsonaro durante uma transmissão ao vivo que foi feita na manhã de hoje, né? Inclusive,
ele entendeu, né, ele está ali em Washington por conta da audiência relativa ao tarifaço, né, e falou isso então nessa live, né, nessa transmissão ao vivo que foi feita a partir de Washington, depois dessa busca e apreensão ali na residência de Jair Bolsonaro, que fica num condomínio de alto padrão aqui numa cidade satélite do Distrito Federal, né, o DF, só uma explicação rápida sobre como funciona o DF, a gente não é um estado, né? Somos uma unidade da federação, mas somos um distrito, então a gente não tem municípios, nós temos regiões administrativas, que também são conhecidas como cidades satélites aqui por quem mora, né? Então Jair Messias Bolsonaro não mora em Brasília mesmo, no plano piloto, ele mora numa região administrativa conhecida como Jardim Botânico, num condomínio lá, um condomínio nobre mesmo, né? Um condomínio de luxo ali no Jardim Botânico, que também é uma região administrativa em que as pessoas têm um maior poder aquisitivo, né? Só uma explicaçãozinha rápida, uma curiosidade aqui sobre como funciona o Distrito Federal. De Taguatinga seria, né, Aline? Mais ou menos. Taguatinga fica do outro lado, né? A gente tem o plano piloto na região central, então o Jardim Botânico fica num extremo e Taguatinga fica em outro. Eu, inclusive, moro em Samambaia, que é uma cidade satélite, né? Uma região administrativa que fica ao lado de Taguatinga. Então eu moro ali na região de Taguatinga e esse Jardim Botânico fica ali entre o Lago Sul, Lago Norte, Mangueiral, que é uma região realmente mais nobre e que fica do outro lado do plano piloto, né? Ali mais depois atravessando a ponte JK. O equivalente aqui pra gente como se fosse as regiões metropolitanas, né? Que são cidades, né, satélite que ficam em volta, assim, da capital. Bem explicado, daqui a pouquinho a gente conversa mais, daqui a pouquinho eu te chamo pra gente bater mais um papo. Eu sei que tem muito assunto por aí e tem notícia pipocando por lá. Qualquer coisa, é só chamar a gente, Aline. E uma dessas notícias parece até piada, mas não é. Uma promotora de justiça repreendeu publicamente uma citação a Deus, sim, a Deus, na abertura de um evento em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ela disse que a fala seria inconstitucional e afirmou que a fé deveria ficar no âmbito privado. Nós vamos assistir o vídeo que mostra a fala que causou essa reação e no mesmo vídeo você vai ver a manifestação dessa promotora. Olha só. Esperança ou um carinho de alguém que Ele coloca em nosso caminho. Um abraço de Deus nunca prende, acolhe, não condena, transforma. É um abraço que cura feridas invisíveis, renova a fé e nos lembra que nunca estamos sozinhos na caminhada. Quando nos permitimos descansar na sua presença, no seu abraço, descobrimos que o maior refúgio é o seu amor. Um amor que permanece fiel em todos os tempos. Que hoje você sinta esse abraço acolhedor, envolvendo a sua vida e renovando as suas esperanças para continuar no seu trabalho árduo, sem desistir. Com você. Cumprimento a mesa na pessoa da Ana, nossa estudante, e fico muito feliz de compor uma mesa exclusivamente com mulheres. Isso me dá muita satisfação. Eu vim preparada para falar muito sobre o Conselho Tutelar, dizer da importância do atendimento, da garantia dos direitos da criança e do adolescente e da importância que o Conselho Tutelar representa dentro da Constituição da República. Mas, ao início do evento, eu fui assolapada por uma oração evangélica. E eu, como promotora de justiça, não posso me furtar ao dever de garantir a cada um e a mim mesma o direito à liberdade religiosa. Embora o evento não seja um evento público, assim dizer, como patrocinado pela Prefeitura Municipal de Duque de Caxias,
O evento é proporcionado por uma associação civil. É um evento público no sentido de que qualquer pessoa, qualquer cidadão, caxiense ou não, possa participar desse evento. E, como qualquer cidadão, e eu me incluo nesse grupo de qualquer cidadã, temos o direito à nossa fé, a propalar a nossa fé, a nossa intimidade. E eu preciso esclarecer à organização do evento e à associação que a fé é um direito privado, que não deve ser estendido a outras pessoas num evento público. Eu estou extremamente emocionada, extremamente ofendida com o início da apresentação que teve aqui. Porque assim, eu não sou evangélica, não teve uma oração, mas teve quase. Teve uma chamada a Deus, ao sentimento de Deus, e eu, como pessoa e como promotora de justiça, tenho que esclarecer que isto é inconstitucional. Inconstitucional. E assim, ao final da mensagem que foi propalada, eu mandei uma mensagem para Silvia, eu falei que se puxasse uma oração, o Ministério Público iria se retirar. Mas foi. E olha só, se a senhora começar a interferir na minha fala, na fala do Ministério Público, eu me retiro. A senhora já teve essa oportunidade de falar. E agora quem fala é o Ministério Público. E eu aqui represento o Ministério Público. E eu tenho garantia constitucional para estar neste local e ocupar esse espaço. E esse deboche ofende ao Ministério Público e à Constituição da República, que a senhora, enquanto representante de uma associação que deve proteger os conselhos tutelares, deveria respeitar a Constituição da República. Tá? E aí, assim, dando um pouco da minha fala... Gente, estamos revoltados aqui, né, cara? Não, o que foi isso? Minha nossa senhora. Bom, eu não sei o nome dessa promotora aí, né? Até a Raquel, que fez essa matéria, tomou o cuidado de não dar o nome da promotora, que a gente vê aí que ela se ofende facilmente, né? Ela diz que ela está ofendida com a mera menção a Deus. Tia, tá ofendida? Levanta e vai embora. E aí depois também ela começa ali brigar com uma integrante ali da mesa, e aí ela diz uma coisa que é muito grave, isso vindo de alguém, um membro do Ministério Público, dizer que é inconstitucional. O sujeito lá estava fazendo uma homenagem, não estava nem fazendo uma oração, nem nada, né, cantando um louvor ou coisa parecida. Ele estava lá fazendo até uma homenagem, um texto bastante simples, bastante piegas até, queria emocionar. Isso é um encontro ali de conselhos tutelares, então é um assunto que está ligado à família, ao cuidado das crianças também. Mas assim, por algum motivo aí, a sua imaginação pode funcionar tanto quanto a minha está funcionando neste momento, por algum motivo essa senhora aí se sentiu ofendida com a simples menção a Deus. E aí ela diz que é inconstitucional, por quê? Porque ela faz uma confusão que é muito comum, eu acho que vale a pena esclarecer aqui. E quando a gente fala que o Estado brasileiro é laico, e sim, o Estado brasileiro é laico, isso aí está na nossa Constituição, isso quer dizer que o Estado brasileiro não pode impor uma religião, uma fé oficial. A gente é livre para ter a fé que a gente quiser, para a gente ter a religião que a gente quiser, para a gente ter a cultura que a gente quiser. Você é cristão, muçulmano, umbandista, budista, qualquer coisa. A gente pode sim expressar a nossa fé publicamente. Inclusive, outra fé que a gente pode expressar, e eu acho que foi isso que ela fez, inclusive, se é inconstitucional, ela acabou de cometer aí uma ilegalidade, que é a fé ateia, que não deixa de ser uma espécie de fé também, né? Então, assim, eu quero deixar bem claro isso, existe uma diferença entre Estado laico, o Brasil é um Estado laico, mas não é, nunca foi, e eu espero que jamais seja, um Estado ateu como esse aí, que a promotora
defende. E eu fico aqui me perguntando, Carla, eu não quero te colocar nessa berlinda, porque é uma pergunta bastante difícil, mas quero também ouvir aí do nosso espectador, se você quiser, opine, vamos conversar aqui pelo chat. Por que Deus incomoda tanto, né, algumas pessoas? Por que a simples menção a Deus incomoda tanto uma pessoa? Vou repetir aqui, gente, não foi uma oração. E assim, a promotora ali, ela não está obrigada a participar de nenhum ritual religioso, não é nada disso. Então assim, eu só acho, não sei se vocês vão concordar comigo, que cabe a nós, quem é cristão, é claro, a rezar pela alma dessa senhora aí, pelo menos enquanto for permitido, né, Carla? Olha, ela tá precisando de muita oração mesmo, e tem que ser em silêncio, viu, pessoal? A Gorete disse o seguinte: promotora do Conselho Tutelar que lida com crianças vulneráveis, misericórdia, se sente ofendida. Aí o Bio MP disse autoritária. E aí temos alguns PIs aqui, né? O PI tá esperando esses encapepi. A hora vai chegar, o Antônio Kleber escreveu aqui. E a Gorete, Gorete, misericórdia, ela disse assim, é capaz do Lula nomear essa coisa para o STF? Surreal. E é realmente surreal o que a gente está vendo aqui. A gente já vinha falando sobre a questão isso aconteceu, inclusive, vocês devem estar lembrados quando o Frei Gilson fez pontuou a Bíblia em algum momento, e aí teve parlamentar falando que ele estava sendo machista, usando a misoginia contra o Frei Gilson. Gente, esse é só o começo do caos. A gente está vendo uma situação onde a palavra de Deus não vai poder ser falada em público, você não vai poder expressar a sua fé, que é o que as religiões, né, principalmente as cristãs, deixa muito claro que você tem liberdade para expressar a sua fé, até porque o Estado é laico, mas você tem essa liberdade de expressar a sua própria fé, de fazer o seu sinal da cruz, de fazer a sua oração onde quer que você esteja, sem vergonha ou muito menos medo que alguém lhe processe por isso. Será que é isso que a gente está vendo? Que a gente está indo para esse caminho mesmo? A gente não pode esquecer que a cristofobia existe. A gente não pode esquecer que tem missionários, padres, evangélicos, bispos, pastores, na África, por exemplo, que estão fazendo suas orações e suas missas com uma metralhadora pendurada no ombro para defender o seu povo e a sua religiosidade, com medo de que o povo cristão seja morto. E isso é uma realidade em muitos lugares do mundo, e isso só está no começo no Brasil. Prestem bem atenção. A situação pode ficar muito mais séria do que a gente imagina. Paulo. Não, eu tô aqui pasmo ainda com a mulher, o que ela disse, né? Até uma espectadora aí fez menção à arrogância dela quando entram ali no embate. Realmente, a mulher é extremamente arrogante. Infelizmente, isso aí, desde o princípio dos tempos, arrogância e ignorância sempre caminharam bastante juntas, né? A gente vê, essa é a nossa elite, hein? Que não acho que essa senhora aí ganha pouco, não. Ganha muito, mas muito dinheiro mesmo. Teve, né, a sorte ali de ter uma capacidade de decoração e de decorar aquela decoreba toda, passou no concurso público e acha que pode ficar defecando regra nesse tipo de evento e dizendo asneiras como essa, dizendo que é inconstitucional falar de Deus. Não é inconstitucional e, mesmo que for, eu vou continuar falando. Silvia Câmara disse o seguinte: o demônio se incomoda com a presença de Deus, e ela tem toda razão. A Mari Silva disse que ela falando me lembrou muito Moraes, a mesma soberba. Aí estão pedindo o nome dela aqui. Aí tem um outro comentário da Alpha Utility que disse o seguinte: todos um dia vão prestar contas ao Deus Todo-Poderoso. Lamentável o discurso dessa promotora. E eu quero reforçar e salientar que esse fórum onde ela estava presente era um fórum permanente de conselheiros e ex-conselheiros tutelares que cuidam de crianças e adolescentes.
Prestem bem atenção no que está acontecendo. Bem, depois dessa, vamos... Bom, a gente vai continuar no mesmo assunto. Se você parar para pensar, a gente vai continuar no mesmo assunto do Janho. Vamos lá. Vamos. Muita gente não sabe o que é Janho. Mas é uma gíria aqui curitibana. Imaginando aí, né? Mas vamos lá, isso aí é um termo bem curitibano nosso aqui. A Justiça brasileira mandou soltar parte dos investigados da Operação Exchange. Entre os beneficiados está uma senhora de nome Stella Stephanie, primeira brasileira sancionada diretamente pelos Estados Unidos por supostas, adoro essa palavra, supostas ligações com facções. Isso mesmo. A Rosana Bittencourt, jornalista da Gazeta, mostra os detalhes deste caso escabroso. Olha só. Uma das investigadas presas na Operação Exchange foi liberada pela Justiça Federal nesta terça-feira. O caso ganhou repercussão nos últimos dias por ter sido a primeira brasileira alvo das sanções dos Estados Unidos por suposto envolvimento com o PCC. A decisão é da 7ª Vara Federal Criminal de Santos, que entendeu que não havia motivos para manter a prisão temporária de Stella Stephanie Nunes Henrique de Oliveira. Além dela, outras pessoas detidas na ação policial também foram liberadas. A Operação Exchange foi deflagrada no fim da semana passada, depois de o governo norte-americano anunciar punições a 2 brasileiros, 3 empresas nacionais e uma empresa portuguesa por suspeitas de participação em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao primeiro comando da capital. Segundo a Polícia Federal, o grupo seria responsável por movimentar mais de 10 bilhões de reais por meio de criptomoedas, negócios de fachada e operações financeiras criminosas. Já o governo dos Estados Unidos afirma que a rede teria lavado mais de 30 milhões de dólares em solo norte-americano em benefício da facção criminosa. As sanções do governo Trump ocorrem após as facções criminosas brasileiras entrarem para a lista de organizações terroristas dos Estados Unidos. Paulo, a justiça no Brasil passa então por ela passa uma mensagem de fragilidade no combate ao crime organizado ou não queremos combater absolutamente nada? Bom, o governo Lula insiste naquela ideia de soberania. Inclusive o Mauro Vieira, lá, o chefe do Itamaraty, foi convocado agora para prestar esclarecimentos sobre essa balela. Tá aí a soberania do Brasil. A gente tem soberania de sobra, soberania para soltar supostos envolvidos em facções criminosas. Por que eu enfatizei aqui os supostos? Eu também implico, Carla, com essa palavra, e eu sei que muitas pessoas aí da nossa audiência implicam. Por que a gente usa esse suposto? Eu quero explicar isso para você. Que nós aqui, como imprensa, né, não nos cabe condenar. Existe uma investigação em curso. Por isso que a gente tem uma questão de responsabilidade nossa, apesar de a gente... Todo mundo aqui tem o seu feeling, né? Se essa mulher aí está ou não envolvida com as facções. Mas não nos cabe aqui condenar. E é por isso que a gente tem que ficar insistindo dessa palavrinha aí, suposto, que realmente, eu concordo com você, dá nos nervos, né? Mas voltando lá, a questão da soberania, eu queria perguntar para você aí, será que essa é a soberania que a gente quer para soltar as pessoas que parece, né? A inteligência dos Estados Unidos me parece que ela é boazinha, né? FBI, CIA, eu acho que eles entendem um pouquinho melhor do que a inteligência brasileira. Será que essa é a soberania que a gente quer? Será que essa é a soberania que o Lula tanto defende? E eu vou insistir aqui, Carla, que fica parecendo, que é outra forma de dizer lá o tal do suposto, fica parecendo que o Lula, o PT, a esquerda tem interesse em defender bandido. Fica parecendo. Será? Você acha que está bem informado? Eu vou provar que você precisa pensar 2 vezes antes de responder. Primeiro, entre no link gazetadopovo.com.br/oferta e faça um teste do acesso ilimitado da Gazeta do Povo. Você vai ter acesso a reportagens exclusivas, colunistas, livros digitais e cursos que você não encontra em nenhum outro lugar. Aí, você pode responder que sim, sem medo de passar vergonha em qualquer debate. Aproveite que o melhor jornal do Brasil está com uma campanha para novos membros e assine já
pagando só R$ 1,90 nos primeiros 6 meses. Menos de R$ 2,00. É quase de graça. Acesse já e não perca essa promoção. É por tempo limitado. Gazeta do Povo informa.